Conectou. Querido, Olá, tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo, meu amor. Como é que você está? Que bom que deu certo, né? A tecnologia às vezes tem as suas coisinhas, né? Pois é, mas sempre dá certo. Eu tenho uma confiança, assim, eu sou bem serena. E você também, né? Verdade, né? A gente aprendeu a navegar pela vida de uma outra forma, né? Confiando um pouco mais, um viés um pouco mais intuitivo também, somando razão com intuição. Coisas que eu acho que são úteis para nós, né? Flávio, enquanto você não chegava, estava dizendo que você é um grande, querido colaborador da nossa rede, que escreve umas coisas excelentes e que estava contando um pouquinho da tua história. Como você pesquisou e começou a pesquisar, a se aprofundar no tema de alimentação. E hoje nós vamos falar muito dessa alimentação para fortalecer a nossa imunidade, nesse momento tão complexo, tão difícil, desse vírus que a gente está enfrentando, dessa pandemia e dessa necessidade da gente ficar forte para segurar a onda, né? Então, me conta assim, bem rapidamente, que muita gente já sabe, mas alguns não sabem a sua história, e como Sim, você entrou nisso, porque tem muita pergunta. Então, faz o sim. mais rápido possível. Bom, eu completei na data de ontem, foi meu aniversário, 39 anos. Parabéns, eu já sabia, a gente Obrigado, já conversou ontem. verdade. E desses 39 anos, eu tenho 24 de estudo sobre alimentação, sobre saúde, sobre qualidade de vida. Desde que eu completei 15 anos que eu estudo sobre o tema. Primeiro de uma forma mais informal, né? Jovem, ali tentando encontrar o seu caminho para a saúde no meio de tantos sintomas ruins, sem saber nada, né? Com o tempo eu fui aprimorando as minhas fontes, tendo acesso a excelentes professores que foram me guiando pelas leituras, foram me sugerindo congressos, e eu pude então ao longo dessas últimas mais de 2 décadas, me aprofundar bastante no entendimento do que é necessário para criar saúde. Porque muitas vezes o conhecimento que um médico aborda, estuda, aprende, não é necessariamente um conhecimento de saúde. É um conhecimento sobre como tratar doenças, como Claro. resolver problemas, né? E tem um outro conhecimento que é complementar, que no meu entendimento falta a sociedade falar mais sobre ele, faltam aos programas da mídia abordar isso de uma forma mais utilitária para que isso faça parte da cultura, a visão de que você não deve viver para se lembrar da sua saúde só quando ela sumir, quando você Claro. sente falta dela, né? E você deve cultivar a sua saúde diariamente a partir das suas escolhas, daquilo que você come, daquilo que você suplementa, do acesso que você permite que o seu corpo tenha a determinados nutrientes que são importantes, fundamentais, que fazem falta e que te enfraquecem quando você não os tem, trazendo até para o tópico que você escolheu, né? Sabemos que existem alguns nutrientes que são cruciais para a forma como o organismo responde às infecções. Sejam elas infecções virais, sejam elas infecções de vírus com viés respiratório, metabólico. Existem nutrientes que são cruciais para que o corpo possa regular esta resposta de forma tal que essa resposta seja na medida, que ele enfrente o invasor, vença o invasor, sem criar dano em excesso no que está ao redor, né? Então, por exemplo, um dos nutrientes fundamentais para isso é a vitamina D, né? Nós O sabemos que nós sol, né? Que a precisamos. gente está, todo mundo, aliás, essa é uma das perguntas. Quanto Isso, sol por dia, eu todo vou dia? chegar nas perguntas ainda, só estou contextualizando. Calma, a gente vai abrir, vai ter Tá o bom. pessoal de perguntas, não é isso? Você me falou, você me preparou que tem uma lista enorme, não é isso? Isso. Então, e aí, desculpa ter te interrompido. Mas entender isso, né? Entender que tem nutrientes que são fundamentais, entender que você precisa aportar esses nutrientes, que você precisa encontrar nos alimentos as fontes desses nutrientes, entender que a forma como você dorme influencia em como você se sente no dia seguinte, que isso pode deixar você melhor ou pior perante o seu funcionamento cerebral, a sua capacidade de defesa, a forma como você envelhece, tudo isso é influenciado pelas suas escolhas. Existe um Claro. complexo de conhecimento chamado epigenética, que mostra que nós temos algumas tendências genéticas individuais, eu sou diferente de você nas minhas tendências,
Eu tenho meus pontos fracos genéticos, eu tenho meus pontos fortes genéticos, né? Mas que o que ativa essas tendências são as escolhas consistentes do dia a dia, o que você faz recorrentemente, todo dia após o outro. Então, por exemplo, você pode ter uma tendência a criar diabetes no seu sistema. Você pode ter uma intolerância ao açúcar, que primeiro se manifesta na forma de uma exacerbação na produção da insulina, e isso vai crescendo, vai criando resistência à insulina, vai criando síndrome metabólica, e vira diabetes tipo 2, aí vira obesidade, vira doença neurológica. A doença ela é um processo que vai se desenrolando, né? Uhum. Mas na origem, por exemplo, da diabetes tipo 2, que é uma dieta formada, por mais que você tenha uma tendência natural a formar de família, o gatilho que ativa é o consumo do açúcar, é o consumo do amido concentrado, é o consumo dos refinados. Então, se você tira esse estímulo, a coisa não acontece. Então, isso de responsabilizar a genética pelo nosso estado, meu pai era assim, meu pai era obeso, então eu também sou. Isso é um mito antigo, que já foi desconstruído pela ciência, né? E a gente pode transformar esse mito e criar a nossa própria genética, teoricamente, né? Exato, e foi exatamente o que eu experimentei na minha história pessoal. Eu venho de uma família de pessoas acima do peso, meus avós morreram cedo com doença, meus tios também problemas metabólicos, todos, no encontro de família, todo mundo com sobrepeso. Eu estava indo por este caminho, mas algo dentro de mim não aceitou, né? Eu falei, cara, eu não quero viver assim, não quero ser assim, não quero ser doente, não quero tomar remédio quando eu tiver 40 anos, né? Eu quero realmente estar bem. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Foi esse o questionamento inicial que eu tive, né? E eu tive a boa sorte de encontrar excelentes professores que me guiaram no caminho do conhecimento, que me mostravam aquilo que eles estavam praticando há muitas décadas, depois de muito estudo científico minucioso, como que eles transportaram aquilo para o dia a dia deles, né? E aquilo tudo me inspirou muito. Eu aprendi, eu também coloquei em prática, eu transformei a minha saúde a partir da mudança de hábitos, e hoje o meu trabalho é compartilhar isso para as pessoas, através Claro. de palestras, aulas, cursos, e através da Pura Vida, que é a empresa que nós criamos no Brasil para oferecer por aqui um repertório de qualidade, de pureza e de riqueza na forma de alimentos e produtos naturais. É legal. E a gente já fez palestra juntos, nós dividimos palco, a gente já conversou sobre alimentação. Então, hoje nós estamos enfrentando uma situação peculiar. Então, assim, a grande pergunta é: a gente tem como fortalecer a nossa imunidade? Existem Sim, alimentos reais que sim, possam de verdade nos tornar mais fortes, mais imunes, assim? sim. Sim, de duas formas, né? Tá. Você pode ajudar através da sua alimentação. Existem outros fatores, mas especificamente em relação aos alimentos, você pode ajudar o equilíbrio natural do seu sistema de defesa inato, que todo mundo tem, todo mundo nasce com ele. Você pode ajudá-lo a performar no seu melhor, né? Que é basicamente o que diferencia quem vai sofrer com sintomas graves de uma infecção, seja coronavírus, seja influenza, não importa, né? Para quem provavelmente ou vai se sentir sintomas leves ou nem sequer vai perceber que foi infectado, que são chamados assintomáticos, né? O que determina isso basicamente é a qualidade de como o seu sistema imune e todas as suas camadas, né? Tem várias camadas de funcionamento, tem o sistema inflamatório, tem o sistema imune inato e adaptativo, tem várias camadas, né? Da eficiência dele depende o fato de seu corpo manifestar sintomas terríveis ou até falecer perante uma infecção, que é quando o seu sistema está sobrecarregado, incapaz de modular uma resposta saudável. Ou também o oposto é verdadeiro. Se ele está funcionando bem, provavelmente você sequer vai tomar conhecimento de que algum vírus passou por você, porque os vírus estão por toda parte, ao Claro. longo das eras. Vírus não faltam. Só catalogados pela ciência, nós temos 5.000 tipos de vírus. 5.000 tipos. E a gente automaticamente está criando anticorpos para eles, né? O tempo todo a gente recebe em diferentes lugares, conhece alguém, abraça, dá um beijo, cachorro, passa a mão, come, etc. Bactéria, vírus, é uma coisa que não tem como evitar. A gente sabe disso. Essa questão da asepsia,
verdadeira só é possível manter em ambientes controladíssimos que as pessoas não têm em casa, ok? Então, não estou dizendo para as pessoas saírem de casa ou não me tomarem... Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que no conceito básico estrutural, caso você consiga se proteger indefinidamente do coronavírus ficando em casa, né? Eventualmente, em algum outro momento da sua vida, ou você vai entrar em contato com este vírus em particular, ou com algum outro tipo. Não tem como passar a vida pelo planeta Terra sem infectar-se, né? Claro. Diante da inevitabilidade. Sem enfrentar inimigos, sem enfrentar maldade Perfeito. e saber preparar o teu corpo para isso. Mas eu queria agora especificamente que as pessoas estão Sim, pedindo de isso, do alimento. Do Vamos lá, alimento. vamos fazer Isso. uma listinha caseira de alimentos. Exato. Então, tem gente Aí, perguntando dito assim. isso, existem duas formas. Vou chegar nisso agora, na sua listinha. Dito isso, existem duas formas. Uma é evitando comer aquilo que te maltrata. Isso é super importante. Tão importante quanto acrescentar determinados alimentos e até suplementos, é você evitar sacrificar a sua saúde com aquilo que é um peso, com aquilo que é anti-imunidade, que enfraquece, que ocupa espaço que a imunidade. Ela vai, ao invés de lutar contra o invasor, ela vai estar lutando contra uma inflamação crônica que você criou pelo Exatamente. excesso de açúcar. Eu ia dizer exatamente isso, os corpos inflamados, né? Você tem uma inflamação, o teu corpo está sempre inflamado. Como combater isso? Vamos lá, o que as pessoas... Primeira coisa que nós precisamos diminuir drasticamente na nossa alimentação e putz, de novo um cara chato falando para tirar coisa da dieta, né? E de novo vão ser as coisas de sempre. Açúcar, farinha, óleos industriais, milho, soja, canola, girassol e produtos industrializados feitos com esses ingredientes tão comuns. Ou seja, metade do que ocupa o carrinho do supermercado de uma pessoa comum, né? Então, assim, se você está preocupado... Para um minutinho. Ok. Vamos repetir essa lista. Todos os produtos industrializados, aqueles produtos de saquinho, mas vamos ensinar as pessoas a lerem a bula, para elas entenderem o que contém ali, mas sem citar grandes químicas. É assim, tem muita coisa que você não entende quando está escrito. Leia, aprenda a ler ingredientes. Tem um monte de palavras que você não está entendendo, não compre. Tá. Vou tentar resumir um conhecimento essencial em poucas palavras. Então, assim, os dois principais vilões da alimentação, não importa qual é a sua... Se você é um nutricionista que tem um viés vegano, se você é low carb, não importa. É consenso que os dois principais vilões da alimentação, científico, evidência científica estruturada, são açúcar e aquilo que se transforma em açúcar no seu corpo muito rapidamente. Então, farinha, polvilho, amido, como ingrediente, né? Não importa se ele está na forma de um macarrão, de um biscoito, de um suco, né? Aquele carboidrato refinado que vira açúcar quando você ingere, é algo que o nosso corpo tem uma capacidade muito pequena de processar. Né? Nós só conseguimos ingerir tanto açúcar porque a tecnologia nos permite concentrar o dulçor de plantas que a natureza nem criou, que o homem foi modificando pela hibridização para que ela tivesse um alto teor de açúcar. Aí a tecnologia aprendeu a concentrar isso na forma de um extrato, de uma farinha, e etc. E o nosso corpo não foi feito para processar esse tipo de caloria em tanta quantidade. Né? Isso Então, gera picos hormonais. Espera um pouquinho. Então, tem muita gente falando assim, eu tenho necessidade de comer doce, me dá aquela vontade no fim de tarde de comer doce. O que as pessoas vão substituir essas coisas por o quê? Assim como substituir o açúcar quando você tem vontade e como substituir a farinha quando você tem precisão também e como substituir esses óleos, né, que são óleos prejudiciais à saúde, pelo o que a gente pode substituir que esteja dentro do orçamento das pessoas. Porque não adianta você mandar elas, né, procurarem uma coisa que só tem, né, em Marte. Perfeito. Eu acho que aí, né, tem os açúcares, aí tem os óleos industrializados, que são óleos que também nosso corpo não foi feito para processar, eles surgiram há pouco mais de um século, com o objetivo de criar um produto industrial para fazer tinta e depois descobriram que dava para vender como alimento. Né? Para ser bem honesto e sincero, essa é a história do óleo de soja, da margarina, tudo veio dessa mentalidade industrial e depois o marketing criou livro de receita com aquilo, criaram um sabor artificial e criaram mitos de que as gorduras industrializadas fazem bem para a saúde cardíaca, isso já foi desconstruído pela ciência. Né?
Então, esses são os dois pontos que qualquer pessoa, em qualquer lugar, vai precisar observar pelo resto da vida. Esses dois ingredientes, quanto menos, melhor, né? Não tem isso de, mas de vez em quando eu como um pouquinho. Ok, de vez em quando você vai se danificar um pouquinho. Ok? Tenha consciência de que os dois maltratam, é um dano que vai se acumulando, que vai piorando. Então, é importante entender como é que eu faço para diminuir a presença disso na minha vida? O que eu ponho no lugar? Como que eu Isso. substituo? O que você Né? substitui? Uhum. Qual que é o primeiro passo? Né? Eu diria que o primeiro passo é estudar um pouco, para você entender todas as opções que estão à sua disposição, ao invés de fazer uma mudança rápida, superficial. Troquei isso por isso. Né? Busca conhecimento. Busca entender direitinho o que o seu corpo precisa, quais os horários que ele gosta de comer, quais são os nutrientes que ele requer. Se você tem uma dieta específica, quais são os cuidados que aquela dieta tem. Isso é um estudo que eu recomendo, um estudo mais profundo. Mas você está em casa, quer dar um passo hoje, o que eu faço? Aumente, não se preocupe em tirar nada no primeiro momento. Deixa tudo como está, o açúcar, etc. Deixa lá. Né? Ao invés disso, concentre a sua atenção em aumentar o teor de nutrientes da sua alimentação. Né? Procure alimentos com alta densidade nutricional, com mais teor de proteína, né? Com maior teor de vitaminas, minerais, aminoácidos e etc. Comida que o seu corpo gosta de receber, e ele gosta tanto que quando ele recebe, ele gera saciedade. Seu corpo fala assim, obrigado. Aí a vontade de comer açúcar Fábio, pera um pouquinho, nós estamos diminui. conversando com muita gente. Então, Tá bom. você está me falando de coisas e você precisa traduzir em palavras que a pessoa vai no mercado e compra. Então, diz assim, é inhame, é água de coco, é maçã. Vamos dar nomes para essa lista. Por exemplo, você falou uma coisa importante, proteína. Aqui, eu vou colocar uma coisa assim do nosso lado. A Rede Felicidade, eu e tal, a gente não é radical, tá? Nós nunca fomos, nunca seremos pessoas radicais. Então, passando helicóptero. Então, assim, dentro da não radicalidade, a gente coloca as pessoas para elas se sentirem à vontade e dizer assim, você está com vontade de comer carne? Ok, come carne. Só que você precisa saber isso. Você está com vontade de comer um já? Então, assim, colocar as pessoas com a sua própria responsabilidade. Ela compreendendo o que aquele alimento específico significa para o sistema dela. Isso um. E segundo lugar, a transformação, a mudança, vem muito de um sentimento delicadíssimo e maravilhoso que a gente vem trabalhando todos os dias para alertar as pessoas, para conscientizar as pessoas, que é a conexão com o próprio corpo. É você compreender teu corpo, para você escutar seu corpo conversa com você, seu corpo vai falar assim, que vontade de comer isso. Aí você vai dizer, mas você está mesmo com vontade de comer isso ou você acabou de ver aquele anúncio e está achando que está com vontade? Então, assim, ou você pode convencer o seu corpo, pode levar um papo com ele e dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos substituir esse saquinho aqui por uma fruta ou por uma coisa assim tão gostosa, vamos achar, porque a gente é muito aquilo que a gente acredita que é gostoso, né? Se você começar a dar uma desviada naquilo que você acredita que é gostoso, ajuda. Então, vamos fazer tua lista de alimentos que ajudam a imunidade, alimentos que organizam melhor o teu sistema para você não estar tão fragilizado ou tão envenenado, porque na verdade a gente está se envenenando com muita coisa que está aí para vender no supermercado. Então, vamos fazer essa listinha bem trocada em miúdos para uma dona de casa bacana? A primeira sugestão, não importa se você é vegano, vegetariano, onívoro, low carb, encontre dentro daquilo que é opção para você, alimentos que tenham um teor maior de proteína, tá? E favoreça o consumo desses alimentos. Então pode ser feijão, pode ser ovo, pode ser um derivado de lácteo, um queijo curado, caso o seu corpo digira bem, um iogurte grego, caso o seu corpo digira bem. E aí você vai entrando no quesito da individualidade, porque de repente o que o meu corpo processa bem, o seu não vai digerir. Você vai ter que ter uma sensibilidade. Se aquilo não é tolerável para o teu corpo, você tem que descobrir isso também, né? É isso, exatamente. Muita e aí gente tem isso, né? Quais são as opções que você se... Oi, muita gente não sabe
porque proteína é um mito, né? E muita gente não sabe quais os grãos que são extraordinariamente proteínicos e estão substituindo uma carne. Ou seja, você ingerindo aqueles grãos, aqueles cereais, aquelas coisas, você está fazendo um excelente trabalho na substituição do que a pessoa imagina que proteína é uma carne. Então, quais são esses grãos, esses cereais? Sim. Para o reino do vegetal, as melhores fontes proteicas são, de fato, as leguminosas, né? Os feijões. Podem ser qualquer tipo de feijão, incluindo grão de bico, incluindo ervilhas. Extratos desses feijões, né? Existem tecnologias que tiram só a proteína e criam extratos em pó, que são enriquecidos em alimento, para criar panquecas com maior teor proteico. Tem muita coisa, né? Uhum. Para você que não é vegano, aí a sugestão é ter bons critérios na escolha. Por exemplo, é um ovo. Compra um ovo orgânico, não é muito mais caro. Você sabe que a galinha foi criada num outro padrão de qualidade, ingerindo um outro tipo de alimento. Aquilo vai mudar a composição daquilo que está dentro da gema, dentro da clara, né? Então, caso é um produto de origem animal, os critérios são como esse animal foi criado, que tipo de alimentação ele teve, né? Existem maneiras de criar animais dentro de ecossistemas sustentáveis. Tem muita coisa a se falar sobre isso, né? Eu acredito que existem muitos caminhos para nós como humanidade e a adoção de um plant-based maior é um dos caminhos, mas tem Sem outros que também vão dúvida. se somando, que vão atender diferentes necessidades. Nossa humanidade é muito grande e diversa, né? E Nas suas. para quem come produto animal, é importantíssimo isso que você falou, é fundamental. E não é só porque a gente adora bicho, não é só por isso. Não é, ela gosta de bicho, então. Não, adoro bicho e respeito aos animais, etc. Mas é por uma razão também para a sua saúde. Na hora que você fala, eu estou comendo esse frango, esse ovo, ou esse bife, ou o que for, você tem que entender, e isso é importante você falar, gostaria que você falasse sobre isso, o que, que tem ali dentro, o que, que foi colocado quimicamente ali dentro, seja hormônio, seja as próprias toxinas na hora que o animal é morto, ou da maneira estressante que o animal está sendo criado para fazer jus, para fazer aquele centro de produção aceleradíssimo, entendeu? Então esse animal ele está liberando o tempo inteiro muita toxina e recebendo muito hormônio. E é por isso que a gente tem que escolher o orgânico. Não é só porque a gente é odara e que é uma coisa bacana para o mundo, para os bichos. Realmente existe um veneno químico nas carnes, da maneira como elas são processadas e consumidas, obviamente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que, assim, independente do questionamento fisiológico, né, puxa, um animal cresceu com muito maus tratos, viveu enclausurado numa gaiola, sofreu muito na hora de morrer, a gente sabe que os sistemas, né, as glândulas do corpo secretam estímulos dopaminérgicos, o animal fica tenso, há questionamentos sobre você ingerir isso te maltratar de alguma forma, seja sutil, nos seus campos mais sutis de existência, seja num nível fisiológico. Há quem diga que num nível fisiológico não, porque quando você cozinha a carne, aqueles hormônios de tensão são destruídos pelo calor. Mas o fato é que, para quem é um ser humano, isso é parte daquilo que você observa, né? Uhum. Você saber que o seu alimento vem de uma situação onde um animal realmente passou a vida sofrendo, que ele chegou naquela forma, chegou até diante de você de qualquer maneira, e que aquilo foi uma fonte de sofrimento. Se você tem alguma sensibilidade, tem essa consciência, eu acho que é natural que você gravite na direção de buscar alternativas. Seja Uhum. diminuindo, porque você não tem acesso a um produto de origem animal que foi criado com qualidade, seja buscando. Você mora numa fazenda, conhece alguém que tem uma fazenda, que cultiva, pequenininho, como era no caso dos nossos avós, né? Dá um Claro. passinho para trás da industrialização, acho que isso ajuda. A coisa verdadeira, né? Como era no sítio, né? Poxa, eu vou no interior de Minas, né? Visito, tenho amigos lá, bem no interiorzinho mesmo, nas montanhas, gostoso, sabe, bonito. O pequeno E produtor, né? O pequeno produtor verdadeiro que planta, colhe. é, Essa é a grande riqueza, né? Que a gente tem que recuperar, né?
E para eles, os animais, eles fazem parte da família. Eles têm lá 2 vacas, algumas galinhas. O cocô da galinha serve para horta, o cocô da vaca serve para outra coisa, para plantar milho, que serve para alimentar galinha. Tem uma simbiose na pequena propriedade antigamente, né? E o que os pesquisadores estão tentando fazer é transportar essa simbiose do pequeno, do antigo, para métodos de produção que englobam também os animais que sejam mais simbióticos, né, com a natureza, que observem melhor os recursos, que os animais tenham qualidade de vida enquanto eles estão sendo criados. Então tem essa visão, né? Não é só que a indústria de origem animal é ruim, tudo de origem animal é ruim. Sim, tem um jeito ruim de fazer mesmo, e a maioria, infelizmente. Mas existem pessoas conscientes querendo fazer de um outro jeito, tá? E paralelo a isso, temos tecnologias trazendo alternativas veganas, né? Então, na forma de leites veganos, carnes veganas, substitutos, extratos proteicos. Tem muita coisa acontecendo, nós estamos vivendo uma grande mudança. Isso é legal. E aí, continuando, o que a pessoa come para ajudar a fortalecer a imunidade? Acho que o primeiro ponto, reforçando, né, é muito importante, eu falo da proteína, aumentar o teor proteico na sua dieta vai te dar muitos benefícios. Vai te ajudar a querer comer menos, vai te deixar mais saciado. Naturalmente acontece isso. Vai te ajudar a ter mais imunidade, porque a imunidade precisa de aminoácidos específicos circulando de forma abundante no seu corpo. Você obtém isso a partir de alimentos proteicos que já listamos ou extratos proteicos que você pode buscar de diferentes fontes. Whey protein, extrato vegano, você escolhe. Tem várias opções no mercado, ok? Passo 1, aumentar proteína. Passo 2, diminuir açúcares. Já falamos sobre isso, não vou entrar de novo. E aí, temos que acrescentar boas gorduras, para que essas tomem o lugar das gorduras ruins no nosso corpo, né? Nós temos receptores nas células que acumulam os chamados óleos essenciais ômega. Já deve ter ouvido falar ômega 3, 6, 9, todo mundo já ouviu isso. O ômega 3 é o óleo anti-inflamatório. Ele serve para o corpo criar um comando anti-inflamatório. Quando está demais a inflamação, vai o comando e o corpo para a inflamação, para o incêndio. Inflamação vem do latim inflamatio, que do inglês significa inflammation in flames, pegando fogo. Quando a gente fala inflamação, você pode entender um incêndio acontecendo no seu corpo. Né? Quando a inflamação é desequilibrada, exacerbada por muito tempo, a gente chama de inflamação crônica. E o que mais agrava isso é, primeiro, falta de ômega 3 na sua dieta, e segundo, excesso de ômega 3 são aqueles óleos ruins que eu falei. Então, reduzir o ômega 6 e aumentar o ômega 3 é muito importante para a função imune funcionar bem. É crítico porque a maioria das populações tem muito pouco ômega 3 circulando no sangue e ômega 6 em excesso em função do consumo dos óleos industriais. Esse é um ponto fundamental. Peraí, deixa eu perguntinha. Sim. Como substituir no carrinho do supermercado esses óleos industriais? Perfeito. Que você... Então, primeiro, você vai tirar... Quando você passar naquela parte dos óleos no supermercado, você vai olhar aquele monte de garrafa de plástico para óleo, milho, soja, amendoim, girassol, nada. Não vai pegar nenhum desses. Pula a seção. Mesmo. Aí você vai procurar azeite de oliva puro, que seja leite de oliva mesmo, que não esteja diluído em outras coisas, que seja um autêntico, ok? Não importa se vem do Chile, de Portugal, da Itália, o que você quer é pureza, só azeite, não tem outra coisa, porque ali não tem ômega 6, ok? Então olha o que você pode usar que não vai interferir nessa proporção de equilíbrio de ômega 3 e ômega 6 que deve existir dentro de você. Então a gente primeiro diminui os ômega 6 com todos os recursos, azeite, manteiga, óleo de coco, manteiga, são boas opções. Mas não margarina. Margarina muito diferente de manteiga, bom você trazer esse ponto. Margarina e manteiga são matérias completamente diferentes. É como comparar água com pedra. Elas, né, no caso da margarina e da manteiga, até tem uma semelhança para quem não é treinado, não presta muita atenção, até pode confundir. Mas para o corpo, são materiais totalmente diferentes. A gente evita margarina. Não é comida. Não é comida boa para o ser humano. Não é adequado para o ser humano. Manteiga, por sua vez, é uma gordura natural que o corpo processa muito bem, que a Ayurveda tem como um dos seus pilares de regeneração digestivo. Serve para muitas coisas, serve para a saúde das mucosas, do intestino, serve para ajudar em determinadas ulcerações estomacais. A manteiga é uma gordura muito medicinal, que ajuda de diferentes formas. Então, acho que melhorar a qualidade das gorduras vai melhorar o seu processo inflamatório e, por sua vez, deixar o seu corpo mais apto a enfrentar uma infecção. Né? E aí a gente tem
alimentos que trazem elementos importantes, como vitaminas. A gente está falando de vitamina C, que você encontra no limão, no caju, na seriguela, em todas as frutas. Quanto mais silvestre, quanto mais azeda, mais vitamina C ela tem. Quanto mais doce, mais cultivada, menos vitamina C ela tende a ter. Parte disso é porque ela foi colhida muito tempo antes de chegar na loja. Colhida às vezes um mês antes. E nesse processo a vitamina C vai volatilizando, né? Antigamente nós colhíamos e comíamos no mesmo dia, né, Bruna? Lembra? Ir na fazenda, buscar uma manga no quintal da avó. Como era gostoso tudo isso, né? Ia fazer um almoço, ia até a horta, tirava na hora a verdura fresquinha, Isso é o cortava e ia... grande luxo, né? Isso aí é o grande luxo. Hoje é luxo. Hoje a gente compra plantas que foram colhidas 5 dias antes, 3 dias antes, né? E a planta, depois que você tira ela do solo, ela começa a minguar devagarinho. Ela vai perdendo vida. E aí as vitaminas voláteis, como a vitamina C, vão se perdendo. Por isso faz sentido, muitas vezes, talvez buscar um suplemento concentrado, que te dê uma dose boa. Vitamina C tem uma importância, uma relevância para a imunidade, mas também para colágeno, síntese de colágeno. Né? Nós precisamos de uma dose boa de vitamina C para que ele combine aminoácidos, criando colágeno da pele, criando colágeno das artérias. Qual é um colágeno para quem não come carne e não quer produto animal? Sim. Colágeno, para quem não come carne, é qualquer fonte proteica. Né? Nós não precisamos necessariamente ingerir colágeno para que o corpo faça colágeno. Né? Tanto que a Bruna, até onde eu saiba, se come carne deve ser muito pouco, muito Não, raramente. eu não como, não. Não come carne, ok? E não precisa dizer que colágeno não está faltando. Acho que está auto-evidente isso, né? Então, como é que funciona, gente? O corpo não recebe colágeno e encaixa o colágeno pronto, né? Quando você come o suplemento de colágeno, quando você toma uma gelatina que tem colágeno, que são fontes animais de colágeno, o corpo vai quebrar a proteína em aminoácidos, que são tijolos, e aí depois ele vai recombinar os tijolos do jeito que ele entender, achar melhor, na forma de pele, osso, músculo, enfim. E esses tijolos podem vir de fontes vegetais, de plantas, de feijões, de grãos, de sementes, como você falou, e podem vir de fontes animais, de carne, de ovo, de iogurte, não importa, são opções que nós temos. Então, para o vegano, a fonte de colágeno é o feijão, junto com uma vitamina C, que é um limãozinho que você vai comer junto da sua salada. O corpo vai receber esses elementos dali. Uhum. Ok? E outra coisa, tem duas perguntas relativas também à alimentação para o sistema respiratório e para fortalecer articulações. Articulações, temos muitos recursos da natureza, né? Tem um processo que a gente vai desgastando a articulação com o tempo, né? E se a gente não tem na nossa dieta determinados componentes que nutrem de volta e preenchem aquele desgaste, tanto nas articulações quanto nos discos entre a coluna, sabe que tem uns discozinhos, Claro. uns amortecedores? Com a idade, isso vai se desgastando. E aí uma coluna pode encostar, apertar nervo, e aí dá uma dor horrível. Isso acontece com as articulações, né? Então há um processo de alimentação que vai dando de volta para o corpo aquela matéria-prima da juventude, que ele vai preenchendo de novo o disco. Aí ele vira um amortecedorzinho bom de novo. Existem algumas coisas que fazem isso bem, em termos de suplemento agora, tá? Porque alimento você pode fazer uma coisa que a nossa cultura não faz, que são caldos de ossos. Sabe aquela coisa, o mocotó de antigamente? Pegar uns ossos, cozinhar. Nos Estados Unidos tem até algumas culturas que estão com essa moda de trazer de volta o bone broth, o caldo de Bone osso. broth, é. E Tem isso, está muito forte lá fora. A gente faz isso para os cachorros da casa, né? Quando o cachorro está precisando de um up, né? A gente faz muito isso. Mas, teoricamente, quem quer comer carne pode fazer para a pessoa também, isso ajudaria, né? Então. Exato, exatamente. Aí faz sentido, diante desse ponto de vista, realmente entender que você pode dar para o seu corpo diferentes elementos para obter a mesma finalidade, né? Então tem no reino animal um colágeno tipo 2 que faz isso medicinalmente muito bem, de acordo com os estudos científicos, que ele de fato vai lá e se encaixa naquele lugarzinho, é um colágeno específico, retirado daquele osso da parte de trás do frango, que a gente chama de externo,
tem efeitos medicinais muito benéficos de eliminar dor em poucos dias de uso, ok? Você então está usando um produto de origem animal como um remédio para você. Como os antigos faziam, os ayurvedas recomendavam esse tipo de coisa. Os chineses têm isso como base da cultura. Os índios da bacia amazônica tinham determinados animais que eles comiam para determinadas doenças. Tem isso. O ser humano tem As isso na sua história. plantas também. Os índios conhecem Plantas também. plantas, conhecem vacina, conhecem coisas que a gente não poderia Isso. perder, né? Por isso que a gente defende muito aqui da força e proteção aos povos indígenas, para não perder esse grande Perfeito. crescimento, né? Perfeito. E aí tem algas que estão que, quando combinadas por um processo mais tecnológico, estão gerando um colágeno idêntico ao animal. A tecnologia está criando isso. Certo. Já descobriu, saíram há 3 meses atrás, saiu uma notícia, eu acompanhei lá nos Estados Unidos, de uma empresa que sintetizou o primeiro colágeno vegano, tipo 2, que tem esse efeito medicinal muito específico, né? Então, Bruna, eu entendo que nós estamos vindo de culturas silvestres, que, né, não tinham tantas tecnologias, e eu vejo que para o futuro a nossa dependência do cultivo animal tende a se reduzir, né? Acho que a gente está caminhando nessa direção. Ao mesmo tempo, eu acho que às vezes a gente precisa ser um pouco mais flexível com o fato de que nós vivemos num mundo em transição, né? E como você falou, não ser radical, não ser duro demais, né? Não ter uma religião alimentar, que você tem que seguir os preceitos, senão você não vai para o céu, né? Fazer o melhor possível em cada E ouvir o circunstância. corpo, né, Flávio? Ouvir o próprio corpo é essencial. Tem uma pergunta também importante, eu acho, sobre própolis. Própolis é uma boa forma de fortalecer a nossa imunidade? Sim, a própolis, que é um composto muito complexo, são mais de 180 substâncias diferentes ali dentro, né? E muitos sabores, se você prestar atenção, muito rico. Ela é reconhecida por muitos estudos científicos e por muitas culturas tradicionais como algo que ajuda a combater infecções respiratórias, né? Tentou-se descobrir por quê e descobriu-se que ele tem múltiplos efeitos. Primeiro, antiviral, ele ajuda a reduzir a carga de vírus, a contagem de vírus no seu corpo, né? Qualquer que seja o tipo de vírus. Segundo, ele tem um efeito que regula a inflamação, ele é anti-inflamatório. Então, se você tem uma inflamação exacerbada, ele vai diminuir isso para que o seu corpo possa responder melhor à infecção sem se danificar, sem se maltratar, né? E terceiro, ele tem efeitos antioxidantes que também ajudam a proteger o organismo do dano que acontece quando ele está lutando contra uma infecção, né? Então, a própolis tem muitos benefícios e é importante a sugestão de que você não veja a própolis como algo que você só toma quando você começou a ficar doente e que você precisa se resgatar através da própolis, mas sim como uma coisa para tomar no dia a dia, como parte da sua rotina diária de cuidados, para que o corpo tenha isso sempre e use isso sempre. E é importante a pessoa saber a origem daquela própolis também, porque tem muita imitação, tem muita coisa falsa no mercado, tanto própolis quanto mel, que eu considero também um grande alimento. E a gente saber de onde vem. Então, não é todo lugar que mesmo essas lojas e tal, que parecem bacanas, de repente a gente tem que realmente aprender a ler bula. Gente, ler bula hoje em dia é fundamental, né? É fundamental, é muito importante, né? Saber, assim, ter um pouco de consciência sobre o que você está colocando no seu corpo, entendendo que o seu corpo é uma máquina muito sofisticada e sensível, que ele vai responder a cada coisa que você coloca lá dentro, né? Na forma de bem-estar ou na forma de incômodo, dependendo da compatibilidade que aquilo tem com você. Então, o que você sugeriu, Bruno, eu achei muito legal o que você falou da autoobservação. Você trouxe isso bem no começo, né? Eu acho que esse é um ótimo caminho para quem está querendo se sentir melhor com a sua alimentação, com a sua saúde, que é sentir como você se sente mesmo, algumas horas depois daquela refeição, comer aquilo, como aquilo te caiu bem, você se sentiu mais vivo, mais alegre, mais propenso ao sorriso, ou aquilo caiu meio torto, né? Caiu, tirou um pouco da sua energia, ficou meio com sono depois da refeição. Como é que ficaram suas fezes depois daquela refeição? Né? É uma boa medida também. Voltou. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas perguntam também bastante sobre a alimentação do nosso cérebro. A gente está vivendo um momento de muito estresse, de muita ansiedade, de muito medo, né? Pânico e nervosismo. E a gente vai usando a cabeça de uma forma... Então, faz parte dessa coisa de você se escutar, de você entender
a tua curva glicêmica, a tua curva de desejos, a tua curva de se sentir bem, de dormir bem, tudo isso faz parte de um equilíbrio. O que você sugere para as pessoas aumentarem a capacidade mental, se sentir bem aqui no pensamento, ajudar a pessoa a pensar melhor? Qual o alimento ou os alimentos que podem auxiliar esse ponto? Para você ter uma mudança significativa de desempenho cognitivo, que você realmente fala assim, uau, eu era de um jeito antes, eu sou outro agora, né? É tudo muito mais nítido, claro, fácil de entender, minha percepção, meu olhar está mais limpo, etc. e tal. Não adianta acrescentar um alimento, uma coisa mágica, você precisa reestruturar o que se passa no seu sangue, né? Permitir que o seu cérebro tenha períodos de repouso e reestruturação a partir de momentos periódicos, talvez de uma cetogênica, de um jejum, né? Acréscimo de alimentos que favorecem o cérebro por um período, um trabalho na flora intestinal, é um trabalho de reforma, igual pegar um apartamento antigo e transformar num apartamento novo. É um trabalho, né? É um caminho, você vai construindo dia após dia, você vai consolidando um estilo de vida. Quando você vê, você entra naquele momento gostoso onde você está se sentindo melhor a cada dia. Você acorda um pouquinho melhor no dia seguinte, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. E uma dor que você tinha some. E um problema de pele que você tinha desaparece. E aquele excesso de peso some. Você vai ter que trocar o guarda-roupa porque aquela calça já não serve mais. Você perdeu peso. Está construindo a situação. Eu acho que esse é um olhar. Sem dúvida. Muita gente está numa frequência, vive, né? Acha normal, vamos dizer assim. Ainda bem que a gente está criando um novo normal. Porque o normal antigo é a pessoa falar assim, comi muito, passei mal, tomei um remédio e tentei melhorar. Então, ela fica num ciclo que está se envenenando, está tomando remédio contra aquilo, né? E está criando um metabolismo acostumado a se danificar, né? E eu acho que todo esse trabalho que a gente está fazendo na rede, que ele faz todos os dias, a gente faz, né? E estamos fazendo juntos em muitas ocasiões, a gente está querendo que as pessoas tenham essa consciência de que aquilo que parece normal está realmente prejudicando, está trazendo corpos doentes, está fazendo as pessoas enfrentarem tanto problema desnecessariamente. Elas poderiam ter uma prevenção. E como a gente já falou em várias ocasiões, né, Flávio? O nosso sistema de saúde, na verdade, é um sistema de doença, né? Ele só aparece, opa, estão doentes, vamos dar um paliativo, dar uma solução, mas não, assim, vamos cuidar da saúde. E o que a gente insiste é que as pessoas se cuidem da própria saúde para não enfrentar esse caminho, que é um caminho que é, assim, muito doloroso, muito ruim, né? E nesse momento tão essencial, né? Eu acho isso legal, eu estava pensando nisso, porque eu tenho uma filha de 11, né? Eu acompanho de perto, amo ela muito. E eu acompanho... Linda ela, linda, linda. Eu estava observando e prestando atenção que um dos critérios que nós temos para o amadurecimento de uma pessoa, né, deixa de ser criancinha, vira criança média e vai virando pré-adolescente, é a capacidade que ela vai absorvendo de cuidar dela. Né? Quanto mais madura, mais ela sabe se cuidar. E eu acho que a gente não pode deixar isso chegar num certo estágio da vida, onde a gente fala, não, aqui já está bom, já amadureci o suficiente, já sei me cuidar o suficiente. Né? A gente tem que ter sempre essa curiosidade de como que eu posso me cuidar um pouco melhor, né? Qual o conhecimento que eu ainda não sei, o que eu estou fazendo que talvez possa estar prejudicando, qual o pequeno ajuste que eu posso fazer no meu dia a dia, no meu prato, nas minhas escolhas. Eu acho que essa mentalidade ela é muito especial também. Ela te ajuda a ter uma proatividade constante de aprendizado, de abertura, sabe? De observar a si próprio, de curtir essa trajetória, né? De curtir essa reforma de mudança de vida. Porque é legal, é bonito. É bacana. Se fazer bem, né? Se querer bem. Tá ligado à tua autoestima, tá ligado à tua atitude no mundo em relação a você mesmo e aos outros. E a gente quer bom, a gente passa o tempo, porque já passamos o tempo da nossa live, mas é que é tão interessante esse assunto, é tão necessário.
e as pessoas estão seguindo aqui com muita força. Eu acho que ainda ficou faltando algumas perguntinhas, mas a gente vai chegando lá de uma forma ou de outra, a gente coloca Podemos. na rede, a gente vai respondendo em várias circunstâncias. Ok. Mas eu acho que é super importante essa conscientização de ser quem você é, da sua conexão com o seu corpo, com o teu espírito. O grande problema é que as pessoas elas se desconectam, elas ficam na cabeça e desconectam do corpo, como se o corpo fosse assim uma coisa que não tem nada a ver com elas. E aí é claro que esse alimento vai ser ingerido de qualquer forma, porque o alimento também, esse ato de se alimentar, ele tem um sagrado nele, né? Ele tem um momento de você saber que você está fazendo bem para o teu sistema. Então, lembrar de tomar muita água, de se hidratar, de observar esse mecanismo desse sistema de funcionar bem. Assim como as pessoas que têm um carro e gostam do carro, qualquer barulhinho fica ouvindo. Antes do carro pifar, você vai Uhum, lá e dá uma arrumadinha. Isso para quem gosta de carro. Eu não sou essa uhum, pessoa. Mas, enfim. Então, assim, cuida do seu corpo a priori. Olha, escuta, veja o que ele está te pedindo. Porque se você conseguir mudar a perspectiva, você vai descascar mais produtos naturais para ingerir e parar de comprar saquinhos que você não tem a menor ideia como aquilo foi feito. Né? Você não entende aquelas instruções, você não, aqueles ingredientes, você não entende o que está lá dentro, tem um monte de coisa química e aquilo está agindo no teu sistema, sem dúvida nenhuma, de uma forma que não está te fazendo bem. Então, eu acho que esse é uma forma assim, para dar um toque mesmo para as pessoas. Né? Tem alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar assim, para a gente encerrar, meu amor? É um assunto muito vasto, né? Tem muitas coisas para falar sobre cada coisa. Uma microintrodução que a gente fez sobre os diferentes tópicos, né? Eu acho que é um assunto muito rico. Eu estudo isso há 24 anos e eu não me vejo parando de estudar, Não. porque nunca cessam de sair novidades e otimizações possíveis, estudos científicos e tecnologias que nos trazem princípios ativos maravilhosos que antigamente poucos tinham acesso, né? Então vivemos numa época extraordinária, nunca foi tão fácil ter acesso ao conhecimento, nunca foi tão fácil poder comer bem, com abundância, poder proporcionar ao seu corpo o melhor. Vivemos numa época em que é possível a nós atingir os 120 anos com regularidade, se nós seguirmos aquilo que a ciência nos aponta, né? Eu quero acrescentar um negócio, gente, que é legal a gente colocar aqui. Isso tudo que a gente está falando não é uma coisa para elite, não é comer mais caro. Você, pelo contrário, na hora que você é abundante de verdura, de fruta, de coisas naturais, sabe? Aquilo que Deus fez, você vai comer muito bem. Você vai sentir o verdadeiro sabor do alimento. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não gosto de verdura, mas é porque a verdura daquela pessoa é preparada assim, jogou na água quente, tirou da água quente uma coisa já totalmente amolecida, jogou água quente com todos os ingredientes fora e comeu uma estopa. Ninguém pode gostar disso. Você pode sim, vamos seguir nossos Instagrams e tudo, para a gente ter um monte de receita gostosa para usar esses alimentos naturais e bons, orgânicos e não caros, que não precisa ser caro, porque você vai economizar do outro lado, você vai deixar um monte de coisa cara de lado para fixar o teu budget naquilo, e você vai encontrar sabor e prazer no teu alimento. Então, a gente vai ter um monte de coisa para substituir e vai se fazer bem, né? E eu fico muito feliz, sabe, Flávio, que a gente está junto nessa rede, da nossa rede Felicidade, que a gente está junto fazendo muitas palestras por aí, vai fazer cada vez mais assim que passar esse momento, mas a gente continuará fazendo nossas lives também, e que você tenha começado. Ele fez aniversário ontem, todo mundo deu parabéns aqui, muitas felicidades, muita saúde, muita coisa boa, muita proteção para você.
mas que você tenha começado esse teu novo ciclo, que começa hoje, né? Fazendo esse trabalho com a gente e que essa nossa energia possa ajudar um monte de pessoas, tá? Então, muito obrigada por você estar junto, pela presença. E obrigada, gente, para vocês todos que estão acompanhando, que mandaram perguntas, que estão seguindo, que mandaram comentários, corações, essa força que a gente está o tempo inteiro muito perto, cada vez mais junto, mais unido, tentando melhorar tudo que nos cerca e a nós mesmos. Muito obrigada. Quero agradecer também a todos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Puxa, quanta gente assistindo, né? Em pleno dia útil, né? Dedicando esse tempinho para ouvir a gente falar sobre algo que é importante. Né? Obrigado a você que assistiu. Se você gosta desse tema e quer se aprofundar, obviamente você viu que não cabe quase nada numa live de 1 hora. Né? Então eu te convido a acompanhar @Flávio Passos. Eu tenho muitos posts lá, só o que você vai ler ao longo do tempo na timeline publicado, stories, destaques, lives que eu faço sempre. Tem muita coisa gratuita para você aprender, absorver e aproveitar. Muito obrigado, Bruna. E avisa quem perdeu a live, a gente vai botar no meu Insta, no meu canal do YouTube. Essa live vai ficar viva para você poder sempre saber e passar adiante, compartilhar. Vamos continuar com esse assunto sempre que der, né, Flávio? Beijo. Isso aí, Bruna. Obrigado por me dar 1 hora olhando para uma coisa tão bonita que é você. Né, que eu estou aqui direto olhando para essa tela, assim, muito feliz, sinto alimentado. Obrigado. Muito obrigada, querido. Obrigada por participar e vamos seguir. Gente, obrigado pela sua amizade, Bruno. Tchau, queridos. Tchau.